Boa tarde, alunos do sexto ano EJA. Aqui é a professora Neuzeli de História. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a Grécia Antiga. Bom, inicialmente nós vamos começar aqui pela localização. Então, o primeiro ponto que nós vamos falar é sobre a localização geográfica da Grécia Antiga. Bom, então, esse mapa aqui, ele está mostrando as várias partes que era composta essa civilização grega antiga. Então, nós temos aqui esse verdinho, a Grécia continental, que é essa parte aqui, né? A Grécia peninsular, que é essa parte mais branca. Tá? Aqui. A Grécia insular, que é onde estavam as ilhas, principalmente. A Grécia asiática, que era desse ladinho aqui, laranjinha. E a Magna Grécia, que é essa parte aqui, perto lá da Península Itálica. Bom, então agora nós vamos dar continuidade aqui, observando o seguinte aspecto. Como que começou essa civilização? Então, a princípio, eles viviam em pequenas comunidades, né, chamadas de genos, e toda a produção deles, tudo que eles faziam, era de forma coletiva. Porém, cada família tinha um membro que era o chefe desses grupos humanos, chamado de pater. Né? O que acontece? Com o decorrer do tempo, houve um aumento populacional, houve uma interação entre os grupos, e aí eles começaram a disputar essas terras aqui, ó, que eu coloquei para vocês no mapa anterior. Então, eles começaram a disputar essas terras, né, que eram as melhores terras para cultivar. Lembrando que a Grécia tem grande parte do seu território em regiões muito montanhosas, acidentadas. Então, assim, os povos que estavam em lugares que tinha um acesso mais fácil para cultivo, logo, esse espaço ele era muito disputado por esses povos. E, né, algumas famílias mais fortes conseguiram disputar esse espaço e ganhar espaço. Alguns desses paters, né, que esses chefes de família, eles começam, então, a apropriar de terras e começa, então, a existir a chamada propriedade privada, ou seja, os espaços já direcionados para cada grupo social. Então, ele passa de ser um espaço coletivo, produção coletiva, para espaços privados. Bom, o primeiro período da Grécia Antiga ele é chamado de período arcaico. O que seria esse período arcaico? Esse período arcaico, na verdade, nós temos o período... os períodos anteriores, que foram quando vieram esses povos, né? Mas nós vamos dar uma ênfase aqui nesse período arcaico, que é um período, o primeiro período que se começa a formar essa propriedade privada, esses conflitos entre os grupos, por conta de disputa de território, de alimentação. E aí, eles vão reunir em associações. Então, a princípio, era só as comunidades coletivas chamadas genos. Então, olha aqui, só para a gente dar uma observadinha, nesse esqueminha que foi colocado aqui embaixo. Então, primeiro tinha os indivíduos lá, esses indivíduos se reuniam de forma coletiva, que era chamado de genos. Logo depois, eles se transformam em grupos, e cada grupo desse aqui, ó, pequenos grupos, são chamados de frátrias. Esses grupos, eles vão aumentar
vai haver conflitos, vai haver uma disputa territorial, vai haver a propriedade privada. Então, com esse aumento desses grupos, formam-se as primeiras tribos, certo? Bom, e o que vai acontecer? Cada tribo dessa aqui vai receber um nome chamado de demos, certo? E logo, né, com o passar do tempo, que não é tão pouco tempo, esse nome demos, ele vai originar, então, as primeiras cidades-estado, ou polis gregas, que são as chamadas cidades-estado dentro da civilização grega. Então, na civilização grega, essas cidades, elas eram independentes, apesar deles cultuarem os mesmos deuses, de ter uma cultura muito próxima, né, muito parecida uma com a outra, em alguns aspectos, mas elas eram independentes. E por serem independentes, elas eram chamadas de cidade-estado ou polis gregas. Vamos dar continuidade aqui. Como a gente viu lá no mapa, a civilização grega, ela era uma civilização bem grande, né, que tomava muito território. Assim como também tinha várias cidades-estado. Porém, nós temos duas cidades-estado que são muito importantes dentro de Atenas. Ah, mas por que elas são mais importantes que as outras? Elas são importantes? Atenas, porque é o berço da democracia, que nós veremos logo a seguir. E Esparta, por ser tão diferente de Atenas, né? Fazer parte de uma mesma civilização, porém ser extremamente diferente em todos os aspectos. É o que nós observaremos a seguir. Então, aqui nós temos a cidade de Atenas, eles davam muita importância para a cultura, para a educação, para a filosofia. Para eles, a educação, o pensar, o filosofar, ele tinha muito mais importância, muito mais valor do que a parte militar, né? Bom, Atenas, que é essa daqui que eu estou mostrando para vocês, Atenas, ela era localizada numa parte montanhosa e acidentada lá dentro do espaço territorial de Grécia Antiga, certo? Então, como eles não tinham muito espaço para fazer o cultivo de alimentos, eles não viviam de agricultura. Eles tiveram que arrumar uma alternativa de sobrevivência. O que eles fizeram? Eles, então, resolveram, né, investir no comércio marítimo, melhoria na navegação, na pesca. Então, o povo ateniense, a economia deles era o quê? Principalmente o comércio marítimo. E eles foram os grandes precursores na navegação, né? Até os dias de hoje, o povo ateniense contribuiu muito para isso. E hoje a Grécia tem, né, uma das maiores frotas de navegação, né, frotas marítimas, que tem um aperfeiçoamento muito bom, devido já a esse período aí que foi um aperfeiçoamento conquistado com o decorrer do tempo e um legado histórico da civilização grega antiga, né? Bom, então vamos lá, dando continuidade, Atenas tem um outro aspecto bem importante. Antes da gente chegar lá, a gente vai estar falando um pouquinho como que era essa sociedade ateniense. Ela era diferente da sociedade espartana, como nós vamos ver. Então, na sociedade ateniense, tinha lá os grandes proprietários de terras, eram os eupátridas, tinha os georges, que eram os pequenos proprietários, tinha também os comerciantes, os camponeses sem terras, e aqueles que viviam só do artesanato, os estrangeiros e os escravos. É importante a gente lembrar
que na sociedade ateniense era considerado cidadão somente os homens, filhos de pais e mães atenienses. Então, mulheres, escravos, estrangeiros não eram considerados como cidadãos. Eles participavam desse processo social, mas tinham um papel secundário, tá? Bom, na política ateniense havia uma assembleia que aprovava todas as leis que o conselho elaborava. Então, tinha um conselho para elaborar as leis e essa assembleia, ela aprovava ou não. Dentro da política ateniense também tinha um grupo de pessoas que era responsável pela administração da cidade e pela justiça. Tinha aqueles que cuidavam do exército e aquele que cuidava especificamente dos julgamentos populares, porque os povos considerados como cidadãos, os homens principalmente, né, eles tinham um tipo de julgamento diferente dos povos, dos populares. Então, tinha um grupo de pessoas específico para cada função dentro da política. Lembrando que Atenas ela vai passar por vários processos políticos até chegar na democracia, que é o principal aspecto a ser estudado dentro da cidade de Atenas. Então, essa democracia ateniense, ela vai ter uma participação dos cidadãos, porém, esses cidadãos eles precisam ser homens, serem adultos, serem filhos de pai e mãe ateniense. Esses são considerados como cidadãos dentro da democracia ateniense, que é muito diferente da democracia que nós temos hoje, né? Muito, extremamente diferente, porque hoje há uma participação muito maior. Mas isso foi o quê? Um legado que foi deixado e que foi aperfeiçoado e foram conquistas dos povos contemporâneos, porque isso aí foi implantado no período que? Antigo, né? Bom, lá em Atenas tinha uma forma de julgar as pessoas que estavam exercendo um cargo político ou tinham funções políticas, que era chamado de ostracismo. Esse era um julgamento específico para essas pessoas que, porventura, ameaçassem, né, o bem-estar social. Então, se a pessoa ela ameaçasse um bem-estar social, ela era impedida de votar, de ser votada, de participar das assembleias e ficaria, então, num período bem extenso, né? Mais ou menos 10 anos, seria um período que ele ficaria afastado de Atenas, da cidade de Atenas. Então, ele era como se ele fosse exilado em outro lugar, tá? Então, essa era uma forma de julgamento para essas pessoas. Bom, agora nós vamos ver Esparta. Olha só, aqui está Atenas, né? E Esparta é uma cidade da civilização grega antiga? Sim. Ela está localizada num lugar mais privilegiado. Olha só, Atenas está aqui em regiões montanhosas, bem aqui na beirinha do mar Mediterrâneo, né? Já Esparta, ela está na região insular. Ela está aqui, ó, onde tem terras férteis. Então, os cidadãos aqui, os povos dessa cidade de Esparta, a economia principal deles era o quê? Era a agricultura e o pastoreio. E ela tinha valores diferentes, né? Enquanto Atenas tinha valores filosóficos, valores da educação do homem, Esparta tinha valores militares. Então, era uma cidade guerreira, era uma cidade patriarcal, conservadora, e tinha esse espírito de cívico, né, de defesa da sua sociedade, mas de forma militar.
Então, eles treinavam essas crianças desde muito cedo. E a parte política administrativa já tinha pessoas específicas para estarem executando. Então, olha só. Existia lá a família dos espartanos, que eram os povos privilegiados, os mais ricos, né? Tinha os espartanos adultos e os ilotas e periecos. Então, nós vamos observar o seguinte, que esses ilotas e os periecos, que eram a classe menos abastada e os estrangeiros e escravos, eles estavam em maior quantidade dentro da sociedade. E a política lá jamais chegava a esses povos, como a gente vai observar. Olha só, a política de Esparta era diferente da de Atenas. Ela não passou por vários processos até chegar na democracia, ela era estática. Então, ela foi assim do começo ao fim da decadência da cidade de Esparta. Lá tinha os anciãos, que tinham o conselho, tinha também a diarquia, que eram os que governavam em duas pessoas, né, 2 homens, e tinha a Assembleia Popular, que era quem votava, quem impedia o que foi criado lá como lei, de necessidade do grupo social deles lá, de Esparta. Então, quem que era essa Assembleia Popular? Era quem? Os cidadãos espartanos. Periecos, ilotas, não participavam. Eram pessoas que eram obrigadas a prestar o serviço militar, porém, eles habitavam em lugares ruins, nas periferias da cidade. Eles não tinham privilégios, mas eles eram obrigados a prestar o serviço militar. Os ilotas, eles eram sem direitos nenhum, e eram os chamados escravos, que eram os escravos do Estado. Então, aqui, um espartano rico, por exemplo, ele não tinha um escravo. O escravo, ele era do Estado, certo? Outra coisa, na sociedade espartana, a mulher tinha um valor muito grande. Por que ela tinha esse valor muito grande? Exatamente porque ela era preparada fisicamente para ter filhos saudáveis. Existe um filme, né? Claro que lá tem toda uma forma cinema, né? Aquele encanto do filme, do cinema, mas o filme 300, ele mostra, sim, algumas partes onde há uma importância política acerca da figura feminina e há também uma ressalva sobre essa mulher passar por treinamentos para ter um filho saudável para servir, né, no exército. E lembrando que os filhos homens que não eram saudáveis, eles eram jogados, os filhos deficientes, doentes, eles eram jogados num penhasco e descartados. Então, na sociedade espartana, era desse jeito que acontecia essas questões, porque eles visavam muito a questão do preparo militar mesmo. Eles tinham ambições de território, de conquista de território, brigavam com outros povos, né? E isso tudo fazia com que eles focassem nessa questão do preparo militar. Para vocês terem uma ideia, a educação espartana era o seguinte, o que acontecia? Eles não se preocupavam em aprender a ler, escrever, isso aí era para um grupo de homens privilegiados que depois ia trabalhar na política. A maioria dos homens, né, dos meninos, eles nasciam e com 7 anos eles já eram entregues para o Estado para serem treinados. E ali eles ficavam até a sua maioridade treinando. Só depois disso é que eles iam realmente servir ao exército. Então, olha só, as mulheres, além de serem treinadas fisicamente em escolas especiais para mulheres, elas também aprendiam a ler, escrever, costurar, aprendiam música. Então, assim, elas tinham uma gama de aprendizagens ali ao seu redor,
né? Enquanto aos homens era bem restrito mesmo essa questão da educação. Ela não era tão ampla quanto para as mulheres. Isso na onde? Na cidade de Esparta, que faz parte da Grécia Antiga. Então, vamos só terminar aqui, né? Bom, a Grécia, passaram-se vários períodos e, né, o final da civilização grega, ela se dá com o chamado período helenístico. O que é isso? Vão haver, com o decorrer do tempo, vão haver revoltas, conflitos internos, até brigas entre Atenas e Esparta, e tudo isso vai começando a enfraquecer a civilização grega, e as cidades que eram mais frágeis, elas vão começar a serem invadidas, saqueadas, e aí um dos povos que vai conseguir invadir e abater de fato as cidades da Grécia, né, a civilização grega, as cidades da Grécia, são os macedônios, são povos originários do Oriente. E aí a gente vai ter a figura de Alexandre Magno, que foi, assim, um grande conquistador, né? Além dele conquistar a Grécia, ele conquistou a Pérsia, ele conquistou o Egito, os povos da Mesopotâmia. Então, assim, aquelas civilizações que estavam próximas ali, no Oriente, na África, elas foram todas conquistadas por Alexandre Magno, né? Que era macedônio. Ele tinha uma política muito expansionista e olha só o que ele fazia, principalmente para submeter esses povos. Ele respeitava as instituições políticas, as instituições religiosas, ele promovia casamentos, né? E isso fazia com que aumentasse a população, né? E ele conseguia, então, convencer essas pessoas que elas estavam bem, que ele estava ali para contribuir, mas na verdade ele era um conquistador, né? Um conquistador de territórios. E aí, quando houve essa mistura dessa cultura, desses povos, então essa mistura dos povos asiáticos com os povos gregos, que era do Ocidente, né? Vai se chamar essa mistura de helenismo, né? Então, essa fusão, essa mistura de cultura asiática com cultura ocidental. Bom, e finalizando aqui, só para não deixar, a gente vai então só lembrar que os gregos, assim como a maioria dos povos antigos, exceto os hebreus, eles tinham uma religião politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, tá bom? Então, essa é uma explicação sobre a Grécia Antiga.